versículo 22. Olharão para onde? Para a terra. E eis aí o que, igreja? Angústia. Quando você olha para a terra, o que é que você vê no dia de hoje? Angústia, muitas dores, é ou não é? Medo, é ou não é? Perturbações. Eu duvido se você deixa o seu filho na escola despreocupado. Você deixa? É raro isso acontecer. No dia que nós vivemos hoje, não é verdade, igreja? É ou não é? Na escolinha ou na perua que leva, não falando que as pessoas que levam são mal, não, é o mundo, é a terra, os dias de hoje. A gente fica preocupado, às vezes, com algumas coisas e cautelosos, é ou não é? A gente olha para a terra e é o quê? Angústia. Por que angústia? Aqui eu acredito que alguns obreiros que vão para casa a pé, ou moram mais longe da igreja, quando saem da igreja, eles já vão para casa rapidamente, porque eles sabem que os dias são o quê? Maus. É ou não é? Que nós estamos olhando para a terra, estamos vendo o quê? Angústia. Não vai dar certo levantar toda hora aqui, viu, missionário? Ou você fica de olho aí, ou desliga, porque a palavra de Deus é muito mais importante. Entendeu, igreja? Olha para a terra e verão o quê? Angústia. Está vendo isso no dia de hoje já? Sim ou não? Eis aí angústia. E o que mais? Escuridão. Essa escuridão é o que para você? Hã? Uma escuridão aí fora é uma coisa que ninguém está enxergando o caminho que deve andar. Está em plena escuridão. Na escuridão você não acha nada na sua casa, acha? Você não acha caminho nenhum na escuridão. Então, essa escuridão é o que está tendo no dia de hoje. Todo mundo está falando, está perdido. Até os ímpios lá fora estão falando que é fim dos tempos. É porque eles estão vendo o quê? A escuridão. Eu vi uma reportagem hoje muito assim que dá para se pensar, importante. O rapaz pegou o animal que está em extinção e levou numa faculdade um estudo, né? E uma lista de baixo-assinado. E falou para os estudantes daquela faculdade, é o que ele disse: olha a escuridão. Assina para mim essa lista aqui para mim, é para defender a não matança do papagaio do bico roxo, para que eles não venham a ser extintos. Aí todo mundo foi lá e defendeu. Colocou RG, colocou o nome e voltaram. Luna, presta atenção. E colocaram o nome, certo? Tudo direitinho e assinaram. Aí quando eles assinaram essa parte, aí o rapaz falou assim: tem mais uma pesquisa. E também tem aqui contra o aborto. Para não ter o aborto, para que venha defender uma criança no útero. Aí eles, esse aí eu não assino não. Esses aí eu não assino não. Todo mundo negou, recusou-se a votar contra o aborto. Tipo assim, tem ódio da sua própria espécie. Protege um papagaio, assina uma lei, até mesmo sem ler. Aí na hora que fez a votação, para que eles assinassem também, para não matar um bebê na onde? Eles se revoltaram. Eles falaram, não, sou a favor do aborto. Eu sou a favor do aborto. Tipo assim, eles odeiam a sua própria espécie. E diz que é o amor, eles. Você está entendendo ou não? Por isso você tem que sair dessa escuridão, que tem gente amando mais os animais do que as pessoas. Falou do papagaio, eu lembrei. Está protegido, assinaram. O Bruno Silente é o papagaio. A herança.
Então, igreja, que mundo, né, rapaz? Um bebê no ventre materno, eles é a favor da morte. Um papagaio, que em vez em quando a onça está se alimentando lá na selva, eles querem proteger o que Deus já deixou pronto para a natureza se cuidar. Sim ou não? Agora eu e você devemos amar uns, então eles estão longe do amor de Deus. Se eles estão longe da luz, eles estão longe do amor de Deus, como é que eles estão? Na escuridão. Na escuridão. Esses dias nós vamos gemer tanto, vamos sofrer tanto, que você nem imagina esses últimos anos. Nós que temos filhos, viu? Por isso que a Bíblia fala, ai das grávidas. Ai de quem? Porque vai dar a luz a um filho num mundo desse, cheio de escuridão. É uma luta, rapaz. É você estando na presença de Deus, sendo temente a Deus, é a única razão, o único motivo de deixar sua família de pé. É você sendo o pilar da tua casa, temendo a Deus. Para quando você pedir a Deus, Deus enviar o anjo para guardar a tua casa. Se não for assim, nós estamos vulneráveis a esse mundo aí fora. Estamos vulneráveis. Só quem teme a Deus que vai fazer uma diferença grande nestes dias. Mas nós vamos gemer, sofrer demais. Porque nas escolas eles estão de olho nas crianças, nossa. Sabia disso não? As crianças tão bonitas e lá já estão pensando maldade com elas. Sabia não? Já tem projetos de ensinar as crianças a dizer que ela pode ser o que ela quer. A criança fala, eu sou menina. Aí a professora fala, não precisa você ser menina. Você pode ser o que você quer. Isso é coisa de escuridão, ensinando as crianças a negar a sua origem. Negar o quê? A sua origem. Então, é angústia, igreja. É fim dos tempos. Não se angustie, não fique cheio de ansiedade. Quer que eu fale a verdade para vocês? Esse negócio de feliz ano novo acabou. Não tem isso não, irmão. Vai passar mais um ano aí, vai ou não vai? Aos hipócritas lá fora, solta fogos e fala o quê? Eu e você não estamos esperando feliz ano novo, não. Nós estamos esperando o mundo novo que Deus preparou para nós, a nova Jerusalém. Esse mundo aqui é cheio de trevas, é densas trevas. Esse mundo aqui está uma escuridão, está uma angústia. Está o que, igreja? Uma angústia. Jesus está à porta já. Se eu fosse você, eu me empenharia mais nas coisas de Deus daqui para frente. Pastor, mas já me empenho. Você vai se empenhar mais. Eu vou passar isso para o povo, para quantas pessoas eu puder passar. Quantas pessoas mais eu puder colocar debaixo das asas de Deus, é o único jeito de protegê-los. É o único jeito. Eu não vou dizer para você, se você tem um carro novo, casa nova, segurança, você vai estar guardado, que não vai. Porque os ladrões estão entrando lá dentro, estão matando e estão roubando as pessoas. Estão ou não estão? Está ou não está, igreja? Não é isso que vai te trazer segurança. Não é isso que vai te trazer paz. O que vai te trazer paz, igreja, é você ficar meditando as escrituras sagradas e guardar a tua alma debaixo da presença de Deus. E ensinar os filhos, ficar esperto com o celular, redes sociais. E em nome de Jesus, não vá trabalhar e não deixe o celular com seu filho ou sua filha, ele sozinho, porque ele não sabe o que estão fazendo. Entra uns homens barbudos lá, cabelo pintado, vestido de mulher e de barba, não sei se você já percebeu. Ensinando a criança a ser rebelde, brigar com a mãe, com o pai, imitando a mãe falar, ensinando como é que o filho deve responder à altura. Quando a mãe reclamar, não faz isso, não faz aquilo. Você está entendendo não? Ele se veste de criança. Essas crianças aqui, elas não pensam igual a nós. Elas não têm a mente formada igual a nós. Para eles, um adulto vestido de criança é igual uma criança. Sabia disso não? Eu não queria entrar nesse assunto, mas eu vou ter que entrar para você entender.
Os abusadores, eles se fazem de criança. Eu estou mentindo, igreja? Porque eles são mal, é o diabo, ele sabe que a criança é pura, é inocente. Se você conseguir entrar pela inocência, ela vira teu amiguinho e tua amiguinha. Entendeu ou não? Então, igreja, esse mundo está cheio de trevas. Eu estou dando essa palavra para você como autoridade de Deus. Mas o filho é seu, você faz o que você quiser. Mas é para que você venha ter paz, para que você não venha sofrer lá na frente, para que você não venha viver nessas angústias. A única maneira da gente viver dias de paz é isolando nossos filhos do mundo, sabia? O que é o mundo? A perdição, roubo, engano, mentira. E também as nossas vidas. Não é verdade, igreja? Se a gente não privar nossa vida é privada. Nós somos propriedade particular de Deus. A gente tem que ter aquela blindagem. Se eu não brindar a minha vida, se eu não brindar a minha casa, vai ficar o quê? Vulnerável, sim ou não? Isso não é de um dia para o outro. Você tem que ir brindando sempre, todo dia. Você tem que lembrar. Já amanheceu um dia, dobrar o joelho. Senhor, obrigado mais uma vez. Já apresenta a sua família de novo. Já apresenta teus caminhos, a igreja, o povo. E vai em frente, sabe? No outro dia, se Deus permitir, a mesma coisa. Nunca pode esmorecer. Nunca pode achar que está tudo bem. Porque o mundo está cheio de trevas. Está cheio de escuridão. Está cheio de angústia. Você vê como é que está as coisas, rapaz. Só Jesus por nós. Diga glória a Deus, igreja. Vamos continuar. Olharão para a terra e eis aí angústia, escuridão e o quê? E sombras de ansiedade. Qual a doença que mais cresce no Brasil e no mundo? Ansiedade. É ou não é? Conversa com algumas pessoas aí. De 10 que você conversa, 8 já tiveram isso. 8, 7. Sempre esse. E a maioria é que já teve alguma perda, é que já teve alguma situação de tristezas, alguma situação de abandono. Algumas é porque não foi criado com o pai, outros é porque passou trauma dentro de casa. Então, aí isto, além de trazer um vazio, aí vem a sombra da ansiedade. A pessoa, ela quer comprar, ela quer ser transformada, ela quer ter uma casa boa, ela quer mostrar para alguém que ela vai ser diferente do fulano que fez isso com ela ou do ciclano. Você entende ou não? Aí começa a ficar ansioso, aí você começa a ver sombras de ansiedade em todo o canto, em todo lugar. Você começa a ver sombras de ansiedade. Quer ver uma das sombras de ansiedade? Vai ali na Praça da Sé, as pessoas pegando o metrô. Quem já passou lá? Mais de 1 milhão de pessoas passam por dia. Tu pode ficar lá o dia inteiro, ninguém vai te dar um bom dia, porque não tem tempo. Estão ansiosos, não, tem que trabalhar. É só correndo. Para pegar o ônibus aqui, até tu mesmo faz. É porque é um ciclo. Se não tomar cuidado, fica preso nisso. Se as pessoas viessem correndo para a presença de Deus, como é que seria? Alguns vêm ou não vêm? Aí a vida da pessoa brilha. É porque essas ansiedades deste mundo está deixando as pessoas doentes. Porque eles estão querendo conquistar para ser feliz. Estão querendo conquistar para cobrir o vazio. Para dizer que agora tem, que agora pode, que agora a vida está boa. Não. A vida só vai ficar boa quando estiver nas mãos de Deus, na presença de Deus. Aí vai ficar boa. Independente de como ela esteja financeiramente, familiarmente falando. Às vezes a pessoa não pode ter nada fisicamente. Mas quando ela teme a Deus, todo dia ela tem uma sensação de paz. Tem ou não tem, igreja? Você já orou por alguém? Aí você falou, e agora, como é que você está?
Aí a pessoa, tô leve, tô sentindo uma paz. Quem já falou isso para você? Já ouviu isso já? Sabe por que ela falou aquilo? É o que está acontecendo na vida dela. Porque ela não tem paz. Ela anda correndo atrás de bens financeiros, e casamento, e amigo, ou marido, ou esposa, e filho, e escola, e faculdade, e não para. Você acha que a pessoa vai ter paz como? Tem paz? Fala a verdade. Não para, irmão. Aí você fala para ela, imagina você ter essa paz todos os dias. Ela fala, eu quero. Eu quero ter essa paz todos os dias. Mas você tem que estar buscando a presença de Deus, porque é Ele que dá essa paz. Quem deu a paz para ela não foi eu nem você. Foi o Espírito de Deus que está dentro de nós, que nos deu a condição de sempre dar uma palavra boa, uma palavra de ânimo. Porque o mundo aí fora é só palavra de aflição. É só palavra de derrota. Conversa com alguém no ônibus para você ver. Conversa com alguém no metrô para você ver. Sim ou não? Tem hora que dá vontade de levantar daquele banco e sair correndo no meio do metrô, né? De tanta coisa negativa, né? É porque o mundo está vivendo aflição, não é porque eles querem. Tu acha que queria contar derrota? Ninguém, né? Eles queriam contar, não, estou bem, né? As coisas estão andando. Quem quer contar derrota? Ninguém. Quando a pessoa conta uma derrota para um desconhecido, é porque ela não está suportando mais viver daquele jeito. Não está mais suportando viver com aquela angústia, com aquelas sombras de escuridão, com aquelas trevas, com aquela agonia. A pessoa não está conseguindo mais viver com aquela falsa paz. Pode ver que eles vão para a balada, porque estão nas escuridão, para tentar. Tem uns que falam, não vejo a hora de chegar sexta-feira, né? Tem um tal de sextou, né, que eles falam, é ou não é? Sim ou não? E vai tudo produzido, perfumado. É, sexta-feira, é assim ou não é? Aí dá que vai ver, lá tá chorando em cima da mesa, soluçando, contando a vida dele. É ou não é? Falsa paz. Porque eles não estão aguentando mais, eles estão fazendo de tudo, igreja, de tudo. De tudo, para ter um pouquinho de paz. De tudo. Por isso que aí entra o mal. Aí o mal aproveita da fragilidade, porque a pessoa não tem vida com Deus. Aí o mal oferece a droga, é ou não é? Oferece a prostituição, oferece a falsa sensação de amizade, de paz, é ou não é? E a pessoa carente de, necessitando de paz, de olhar para a terra e ver angústia. Olha para a terra e vê aflição. Olha para a terra e vê escuridão. Aí olha alguma coisa ali que traz um pouquinho de paz para ela. Ela acha que ali vai estar o quê? A paz. Ela imagina que aquilo vai trazer o quê para ela? E se eu falar para você que aquilo já foi o próprio inimigo colocando na frente da pessoa para derrubar ela mais ainda? Porque está escrito, eu vos dou a paz, Jesus disse. Não é outro, eu vos dou a paz. Jesus não disse isso, igreja? Então não busque paz na sua conta bancária, nem no seu emprego. Você vê que a nossa alma fica afligida, não fica quando nós estamos devendo e tem que pagar as contas, os compromissos, e às vezes nós não temos ali o dinheiro, né? Não dá uma aflição? Ao inimigo que lança dardo inflamado, como é que você vai adorar a Deus assim? Assim ou não é que ele fala? Você não vai ter nem força para orar. Fique em casa hoje, né? Esfria a cabeça, não é assim? Não é? Você vai pecar contra Deus. O inimigo fica bombardeando, sabia? Bombardeando. Mas graças a Deus nós não somos das trevas, nós somos da luz. E a palavra de Deus é lâmpada para nossos pés, para a gente caminhar neste mundo cheio de trevas e vencer o diabo em nome de Jesus. Amém, igreja? Então não se sinta afligido com este mundo, não. Mas também não vá ficar ansioso igual a eles, não. Lá em 1 Pedro, se eu não me engano, ou é 2 Pedro, capítulo 5, 1 Pedro 5, 7. Olha o que diz aí, ó.
1 Pedro 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Glória a Deus, igreja. Sabe por que Deus está falando isso comigo e com você? É para a gente não ficar igual o povo aí fora. O povo aí fora está ansioso. Alguns descontam na comida, é ou não é? Sim ou não? Outros descontam na bebida, é ou não é? Outros descontam de várias formas. Na mentira, no engano, essa não é. E a Bíblia nos ensina. Toda a nossa ansiedade tem que ser lançada em Deus. Pedir a direção para quem? Para Deus. Está ansioso para comprar um carro e não tem condições? No momento você está apertado? Não compra. Lança diante de Deus a sua ansiedade. Que Deus vai dar a oportunidade, vai te dar condições de você comprar. Senão você fica ansioso, fica igual esse povo aí fora. Perturbado, assim ou não? Aflito, nervoso, não tem paciência com o filho, nem com filha, nem com o irmão, nem com a irmã, nem com o pai, nem com a mãe. Principalmente nós que somos da fé, que temos que cuidar de povo. E as pessoas vêm com problema. Eu até falei com a obreira Lídia esse dia, e com a obreira Fátima, eu acho, falei com dois. Que nós temos que abraçar o povo. Não podemos ficar lá dentro. Porque o povo entra aqui porque eles estão precisando de um abraço. Você está compreendendo ou não? Se eu e você ficar lá dentro, aí o povo senta aqui. Aí nós chega a paz na hora do culto. Nós perdemos de dar um abraço neles. Você esqueceu que eles trabalharam o dia inteiro e ninguém abraçou eles? Você esqueceu que o mundo aí fora deixa o povo ansioso? Você já percebeu que eu já vi várias pessoas. Todas as pessoas que estavam com depressão e ansiosa, na hora que me abraçou, chorou. Todos choraram. Primeiro eu conversei. Está entendendo? Aí na hora que abraçou, a lágrima o quê? Desceu. Porque a ansiedade, muitas das vezes, fala, você está só. A pessoa, quando ela adquire alguma ansiedade, é porque ela está cheia de problema. E normalmente, quando você está cheio de problema, todo mundo se afasta de você. É mentira? Quando você está cheio de problema, as pessoas não se afastam de você? E às vezes você não quer nada, não quer dinheiro emprestado, você não quer nada disso, você só quer um abraço, é ou não é? Que alguém te escute ali um pouquinho. E aqui a casa de Deus é o lugar para receber. Então, para isso que Deus levantou obreiros, pastores, obreiras, para estar atento ao rebanho. Você tem que estar olhando o rebanho. Se tem uma ovelhinha mancando, é porque a perna dela está machucada e necessita de unção com azeite e uma oração da fé. Você está compreendendo ou não? Você está com o olhinho vermelho, igual aquela criança estava com o olho de alergia, né? E estava inchado, foi ou não foi? Deus me mostrou. E ali foi a hora que Deus falou, avisa para ela que ela já está curada. Manda mandar foto, assim que acordar, já com o olho bom, para que o povo veja que é Deus neste lugar. E foi da maneira que falou, aconteceu. É porque nós temos que estar vendo o estado das ovelhas, porque esse mundo aí está terrível. É muitas trevas. Você recebe um banho de luz hoje. E se você não ficar firme na palavra, lá fora é um banho de trevas. É mentira, igreja? É mentira isso aí? É verdade. Nós vamos trabalhar muito forte nisso para as pessoas se apegar a Deus, receber o Espírito Santo e lançar toda a ansiedade que tem na presença do Senhor. E fazer que com que as suas petições, o que você precisa,
Ao invés de você ficar falando para um, para outro, ou lançando ansiedade nisso ou naquilo, você vai falar com Deus. Vai ter vida com Deus. E Deus vai te acalmar. Deus vai falar, agora não é o tempo. Agora é o tempo. Amanhã, depois, agora, Deus que vai falar. Aí você vai começar a ficar calmo. Você está entendendo, igreja? Nisso aí, você tem que ficar muito atento, porque tem muitas pessoas astutas, malignas. A Bíblia fala que os filhos das trevas são mais ágeis nos seus afazeres. Por isso está tendo muitos falsos profetas, que eles estão aproveitando esta situação do povo, mas não é para cuidar do povo. É porque está vendo que estão debilitados, que eles estão fracos, e que eles acreditam em tudo. Eles procuram até cartomantes, é ou não é? Procura pessoas que dizem que quebra maldição, é ou não é? Sim ou não? Pessoas falam que dizem que traz o marido de volta, que traz a esposa de volta, que traz o amor. É assim ou não é? Eles se aproveitam disso, sabia? Porque eles sabem que o povo está doente, que o povo está fraco. Então eu e você, sendo luz, e sabendo o estado que está o mundo, nós não podemos salvar o mundo, mas nós podemos salvar muitas almas para Jesus, até Jesus vir. Amém, igreja? Então devemos ficar o quê? Atentos, diga graças a Deus. Lançando o quê? Sobre ele. Ele quem? Ele quem, igreja? O Senhor Jesus. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios. E o quê? Sede sóbrios e vigilantes. Exatamente isso que Deus me usou ontem para falar. Foi ou não foi aqui? Tem que ser sóbrio e o quê? Vigilantes. Porque o diabo ele está procurando a quem tragar. Quem anda ansioso, ele não consegue se controlar. A pessoa não controla sentimentos. Ela não controla a ansiedade. Pode ver que descontrola tudo na vida da pessoa. Os batimentos cardíacos, a respiração, vem doença, tudo por causa da ansiedade, sabia disso? A pressão sobe, outros a pressão abaixa, é assim ou não é? E o diabo, sabendo disso, ele faz a pessoa correr atrás daquilo que ela quer, e ela se desespera a tal ponto que alguns até se afastam de quem? De Deus, para conseguir o que quer com a sua própria força. Por isso tem que ser sóbrio e vigilante, porque esse mundo cheio de trevas tem tragado muitas pessoas. Esse mundo cheio de trevas tem tirado as pessoas da presença de Deus, não porque elas não poderiam resistir, poderiam, mas elas deram prioridades à sua ansiedade, elas deram prioridade à sua vida, elas deram prioridade ao seu conforto, à sua boa vida, deram prioridade em ganhar mais, em trabalhar mais, em viver a sua vida. Você fala para a pessoa, aceita Jesus, vamos para a igreja, o que é que ela fala para você? Seja sincero. Hoje não dá, um dia eu vou, estou trabalhando muito. É assim ou não é? Por que, igreja? Porque eles querem viver a vida deles. Eles querem viver a vida deles. Eles não querem ter vida com Deus. É diferente. Então por isso esse mundo está doente. Por isso que as pessoas estão sofrendo. Porque cada um está vivendo a sua vida de qualquer jeito. E esquece que tem o nosso Deus poderoso, que fez tudo perfeito nessa terra. O horário certinho do sol nascer, o horário certinho do sol se pôr, o horário certinho das estrelas, sim ou não? Do frio, do calor, da chuva, de colher, de plantar, de abraçar, de chorar. Tudo foi criado por Ele. E eles estão vivendo como se não tivesse um dono, como se não tivesse um Senhor, como se num toque de mágica eles aparecessem. Então, igreja, não seja ansioso como gentios.
Não fique preocupado com as coisas dessa vida. Se contenta com o que Deus já te entregou. Se você deseja algo mais, peça para Deus. Peça para Deus, seja um filho de Deus obediente. Não vá buscar a sua própria força. Não vá fazer do jeito que você quer fazer. Tem pessoas que para conseguir o que ela quer, ela passa por cima de qualquer um. Sabia disso? Passa por cima de qualquer um. Até mesmo de Deus, se eles pudessem. Sabia disso? Eles não passaram por cima da palavra que Jesus deu. Ao invés de aceitar Jesus, eles fizeram o quê? Mataram. Foi ou não foi? Sim ou não? Pilatos falou: eu devo soltar Jesus ou Barrabás? Eles falaram o quê? Barrabás. E quanto a Jesus, o que é que eu faço? Eles gritaram o quê? Mata-o. Aí Pilatos falou: o sangue dele não está sobre a minha mão. E lavou. E eles gritaram o quê? Venha sobre a nossa cabeça. Porque eles queriam de qualquer maneira, igreja, de qualquer maneira, defender o título deles. Defender que eles eram sumos sacerdotes. Defender que eles eram povos justos. Querendo defender o seu próprio ego. Faz coisas o quê? Terrível. Porque está em plena escuridão. Está em intensas trevas. Está ansioso. Está ansiosa. Jesus mesmo disse, ó, o Filho do Homem vai morrer na cruz, como está escrito. Mas ai daquele que o trair, que o entregar. Foi ou não foi? Jesus não disse isso? Então, as coisas vão acontecer. Não precisa você ser ansioso. O que está escrito vai o quê? Acontecer. Deve confiar sempre na palavra de quem? De Deus. Amém, igreja? Vamos aqui em Filipenses 4. Fala também sobre isso. Versículo 6. Versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. A Bíblia diz o quê? Se a Bíblia, a palavra de Deus está te alertando com isso, que não devemos andar ansiosos, significa o quê? Que a ansiedade derruba a pessoa. Sabia disso? A ansiedade derruba a pessoa. Então eu e você não devemos andar ansiosos por coisa, nada pode deixar a gente ansioso. Quer dizer o quê? Você tem que pensar, você tem que raciocinar, você tem que lembrar que você serve o Deus vivo, o Deus poderoso. Você pode vencer tudo porque o Senhor te fortalece. Aqui fala também, ó, que tudo, versículo 13, ó, tudo posso, diga, versículo 13, tudo posso, então você pode sim vencer a ansiedade naquele que te fortalece, que é Jesus Cristo de Nazaré. Porque às vezes o inimigo fala, faça isso que você vai ser feliz. Tu não é filho de Deus? Por que não transforma essas pedras em pães? Tu não é filho de Deus? Por que isso não acontece na tua vida? Tu não é filho de Deus? Por que aquilo não acontece na tua vida? É o diabo falando. Entendeu ou não? Deus está dizendo, não sejais o quê? A pessoa que é casado. Tem até uma mulher que ela não tem filho. E ela quer ter filho. Falei para minha mãe trazer ela aqui. Que você vai tocar na barriga dela, ela não vai ter um só. Em nome de Jesus. Eu já declarei. Ela só precisa vir até aqui.
Aí você vai ungir a sua mão, vai tocar na barriga dela. E ela não vai ter um filho só, vai ter vários filhos, em nome de Jesus. Então, a ansiedade é isso. A pessoa quer ter um filho, sim ou não? E fica ansiosa por aquilo, fica ou não fica? Mas não pode viver ansioso. Tem que estar na palavra de quem? De Deus. Nós que conhecemos a palavra de Deus. Não está falando para quem não conhece, é para nós. Os que não conhecem a palavra de Deus, irmão, estão ansiosos aí. Trabalham em 2 empregos, é assim ou não é? E não está nem aí para a vida espiritual. Você pergunta para eles, se eles sabem para onde vai a alma deles, eles nem sabem que tem alma. Eles acham que alma é a coisa que fica perambulando, é fantasma. Eles não pensam isso? Eles não sabem, igreja. Eles são nécios, a Bíblia ensina que eles são nécios. Nécios quer dizer que é pessoas que não têm o conhecimento de Deus. Não estou falando de estudo humano, não. Tem pessoas aí que falam 8 idiomas. Tem pessoas que é matemático, é físico, é engenheiro. Mas eles são desprovidos da sabedoria de Deus. Eu e vocês somos bem mais sábios que ele na palavra. Eles não conhecem o quê? A palavra. Você está compreendendo o que o pastor está pregando? É isso. Então não sejais ansiosos, eles são tão ansiosos. Me diga uma coisa, 8 diplomas e 9 idiomas pode salvar a vida deles? Pode salvar a alma? Pode trazer a paz que eles tanto precisam? Mas isso aqui pode, ó. A palavra de Deus pode. Então nós devemos fazer os conhecedores da palavra de quem? Você está numa fartura, né? Eu e você estamos numa fartura hoje. De alma, sabia? Tantas almas ansiosas, tantas almas, rapaz, que precisam conhecer a Jesus. E Jesus deu unção para isso. Para expulsar o demônio ali na hora e eles verem que Deus é contigo. Para colocar a mão no enfermo e o enfermo ser curado mesmo. Para eles verem que Deus é contigo. Meu pai, na hora que viu a cura desse leproso, meu pai me olha até diferente hoje. Sabia disso? Deus me deu ousadia. Eu falei para o meu pai bem assim, ó. O senhor vai lá, de fulano, o nome dele, eu não vou falar. Vai lá de fulano, avisa para ele que Deus já curou ele daquela lepra. E ele não voltou para glorificar Deus. Da maneira que foi falado, na hora que meu pai chegou lá, meu pai até se assustou. E voltou com o olho cheio de lágrimas. Foi do jeito que tu falou. Você está entendendo ou não, igreja? Não foi porque eu vi com meus olhos. O Espírito Santo testificou. Então esse mundo cheio de trevas está um prato cheio para nós ganhar alma para Jesus. Está um prato cheio. Daqui um dia nós vamos identificar o trabalho, viu? Por enquanto Deus está edificando a obra, está primeiro cuidando da casa para receber o povo. Vai chegar o momento que nós vamos trabalhar tantos que se você não se firmar, você não vai resistir. Porque o nosso trabalho é para ganhar almas. Vai se fortalecendo, vai buscando espiritualmente, porque daqui uns dias Deus vai mandar muito trabalho para a gente fazer. Graças a Deus por isso. Então vai se fortalecendo, igreja. Porque o diabo vai querer lançar ansiedade. Você é injustiçado, você trabalha tanto, ainda tem que trabalhar na igreja. O pastor não entende. O diabo fica colocando você num momento de ansiedade, de injustiçado. É assim ou não é? Sim ou não? Quer pôr você sempre num lugar de quê? De injustiçado. Como se trabalhar para Deus fosse uma coisa ruim, né? O diabo fica pondo isso na cabeça da pessoa. Sabia disso? Nós temos que tomar muito o quê? Cuidado. Isso não foi diferente comigo, nem com você, nem com Elias, nem com o Jó. O Jó foi o mais bombardeado, foi ou não foi? Foi ou não foi? A mulher de Jó foi usada pelo diabo. Foi usada ou não foi? Querendo ou não,
Mesmo que ela passou o que ela passou, tudo bem. Mas eu não posso inocentá-la, falar que ela não foi usada pelo diabo. Ela foi usada pelo diabo. Tem gente que fala, se coloca no lugar da mulher de Jó. Eu sei que ela sofreu muito. Sofreu demais, igreja, mas quem sou eu para ir contra a palavra de Deus? Quem sou eu para dizer que ela tinha que falar aquilo? Ela não tinha que falar aquilo. Não tinha. Ela falou, amaldiçoa o teu Deus. Então ela falou bem assim, ainda tu serves esse Deus? Não foi isso que ela falou? Foi assim ou não foi? Ainda tu serves, quer dizer o quê? Depois de tudo que tu está passando, depois de tudo que aconteceu, ainda tu serve. Então, igreja, essa terra está cheia de ansiedade, está cheia de trevas. Os que viverem na luz vai ser muito abençoado em nome de Jesus, amém? Diga glória a Deus. Versículo 6 para encerrar. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de quem? Diante de quem? De Deus. As vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça, sempre agradecendo a Deus. Veio na tua vida o que você pediu, agradeça a quem? Não veio, agradeça a quem também? Porque Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você. Tem coisa que você achou que era bom para você e depois você viu o livramento que Deus te deu. Estou mentindo, igreja? Às vezes a gente acha que o melhor para nós é isso, é ou não é? Mas Deus, Ele sabe o que é melhor para mim, Ele sabe o que é melhor para você. Então agradeça a Deus por tudo que acontece na tua vida. Tudo que acontecer na tua vida, agradeça a quem? Pastor, aconteceu uma coisa ruim. Você não está vivo? Você não está respirando? Você não está na presença de Deus? Agradeça a Deus porque Ele te livrou. Não aconteceu nada de ruim não. Ele te livrou. Ele não deixou você morrer. Diga glória a Deus. Então agradeça sempre a quem? A Deus. Vamos lá, Isaías 8 para encerrar. Olharão para a terra e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados para densas trevas. Você está vendo um povo que não tem a luz? Eles são lançados para onde? Densas trevas, para um buraco mais fundo ainda, porque o abismo, você vê quem tem esses problemas aí de doenças de ansiedade, ela começa com remédio, é ou não é? Aí o médico dá 2, é ou não é? Depois dá 3, depois é 4. Cada hora a escuridão está sendo o quê? Densa, maior. Não estou falando só nessa parte, não. Mas também é no crime. É assim ou não é? Começa a roubar uma bolacha no mercadinho, é ou não é? Depois começa a vender droga. Depois começa a roubar banco. Depois vai preso. Depois já pega 400 anos de cadeia. É assim ou não é que está acontecendo? As pessoas estão tão ansiosas por as coisas desse mundo que estão fazendo de tudo para conquistar o que elas querem. Você não vê os YouTube hoje? Qual é a sua profissão? Sou influencer. Isso é profissão? Eu sou YouTube. Isso é profissão? Seja sincero, igreja. Pode me criticar, pode falar o que quiser. Para mim isso não é profissão. Mas pode ver que eles estão 24 horas no YouTube. Vai comer um pão com manteiga, pá. Vai comer um pão com mortadela, tira foto. E vai não sei lá onde é foto. Vai tomar banho, é foto. Quantas pessoas perdeu a vida ansiosa para tirar o melhor selfie, caiu do penhasco, caiu do prédio. Pessoas que foi tirar foto próximo de um tubarão Cleo, só para pegar a melhor foto. Olha aí na internet, você vê, o que mais tem é isso. Crianças comendo 20 hambúrguer com 2 litros de refrigerante para bater recorde, para ter curtida. Eu estou mentindo, igreja? Está entrando uma ansiedade pior. Vou além disso, pessoas virando 1 litro de cachaça na boca, todinho, em questão de 30 segundos.
Quantos morreram? Estava passando a reportagem esses dias. Estão morrendo muita gente nesse negócio de ansiedade, dessas trevas, dessas escuridão. Eu e você temos que tomar muito cuidado, porque muitos estão sendo lançados dessas trevas, só Jesus que pode nos livrar e nos manter à luz dele. Diga graças a Deus. Fica de pé e glorifica o nome do Senhor Jesus. Feche os olhos, coloca a mão no coração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. O mundo está em plena escuridão e dessas trevas, cercados de sombras de ansiedades. A semana, se eu não me engano, tem 1.180 minutos. As pessoas trabalham, estudam, fazem faculdade, passeiam, saem, vai para o shopping, vai para o cinema, vai para o zoológico, vai para vários lugares. Academia, todos os dias está na academia. Mas não se lembra, meu Pai, do teu nome. O Senhor disse que muitos terão olhos, mas serão cegos. Ouvidos, mas não escutarão. Porque serão cegados pelo Deus deste século. Pelas riquezas, pelo dinheiro, pelas suas próprias vidas, pelas suas próprias cobiças. Diferente está o teu povo, meu Pai. Diferente está a igreja do Senhor, os que temem ao Senhor. Esses aqui poderiam estar na academia, poderiam estar por aí sofrendo, vivendo o seu conforto, a sua vida, mas não. Nós viemos aqui para adorar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Deus que o reino é para toda a eternidade, passa de geração em geração. E ninguém pode dizer ao Senhor que deve fazer o que não deve, pelo contrário, é o Senhor que dá ordem e determina tudo segundo a tua boa vontade. Então cuida desses, meu Pai, abençoa o caminho, a família, que eles venham lançar sobre o Senhor todas as ansiedades, e que não venham ser ansiosos por nada deste mundo, porque os gentios que são assim, os gentios que se preocupam com o que comer, com o que vestir. Nós sabemos que o Senhor que alimenta os pássaros e alimenta a cada um de nós, porque nós valemos mais que muitos pássaros, palavra do meu Senhor Jesus. Então abençoa a tua igreja, a tua obra e o teu povo, Pai. Envia as almas aflitas, necessitadas, e que elas venham ser confortadas, aliviadas pelo Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Diga amém. Diga graças a Deus. Glorifique o nome do Senhor.